Bom dia, todos me ouvem? Beleza. Esse programa tava querendo instalar um upgrade justamente agora. Maldito, não mesmo. Mas enfim, conseguir vencer essa batalha. E vamos lá então, gente. O último dia do mês, 31 de maio. O que temos de diferente hoje que não tínhamos ontem? Quem sabe a resposta? Tcharam, tcharam, tcharam. De mercado mesmo, fora a coisa que muda naturalmente, como Selic, como preço, como driver de mercado. Só para começar. O que temos hoje que não tínhamos ontem? Ou melhor, o que não temos hoje que tínhamos ontem? Guilherme Floyd, PIB do Zewa, não é dado de mercado. Não é dado de mercado. É driver. É condição de mercado. Hoje é o último dia do mês. Ou seja, ontem era o penúltimo dia do mês. E o que temos diferente hoje, de hoje para ontem, é que ontem os fundos de pensão operavam. Podiam operar. Previa, etc. Hoje não podem. Não podem. Sabe por que não podem? Porque eles são grandes, eles são muito grandes. Eles têm o poder, se quiserem, com seu capital, de movimentar o mercado. Então, para eles seria até muito fácil usar o dinheiro próprio, né, o capital próprio, para levantar, ainda que artificialmente, as cotações e melhorar, majorar a sua performance do mês. Então, vejam que interessante. Vejam que interessante. Hoje eles não operam. Eles podiam operar até ontem. Hoje já não dá mais. Bom dia, pessoal. Então essa foi a palhinha para os 27 que estão na sala. É baixo ainda. Eu quero mais. Eu sou ganancioso. Eu quero mais. Eu preciso de mais. Senão não vai dar. E vamos lá, gente, vamos botar no Facebook, vamos botar no Twitter, vamos botar no Orkut, para aqueles que ainda usam essa ferramenta jurássica, Orkut. Vamos lá, vamos divulgar, passem e-mail aos amigos, os parentes, todo mundo conhece alguém que opera, que gosta de mercado, todo mundo tem a sua opinião. Vamos lá, vamos discutir, esse é o momento, vamos aprender, todo mundo junto, discutir. GG Marcos, contrato dólar vence hoje, vence o contrato M e a partir de amanhã ganha liquidez plena, né? O contrato N de nenê. André, hoje vai bombar esse call. Vamos lá, vamos bombar. Eu preciso de 100 para me satisfazer inicialmente. Depois são outros 500. Vorbetem, bom dia. Um dia faz diferença para os fundos? Pode fazer, sim, pode fazer. Imagina um mês em que o Ibov está mais ou menos levemente negativo e o benchmark costuma ser o Ibov. E o comportamento e a performance do fundo está levemente negativa ou muito perto disso. Eles poderiam muito bem, com seu capital, alavancar o Ibov para uns 2, 3% de alta. E com isso ter o seu resultado mensal também majorado. Então é justamente por isso que eles são vedados de operarem no último dia. O Canter está tentando o ICQ, mas ninguém responde. Por que será, Canter? Hein? Ió. Bom dia. Vamos lá, gente, então. Vamos lá. Direto para os mercados, que é o que interessa. Vem você para cá, sai você para lá. Aqui estamos. Índice futuro opera com menos 0,04. O dólar opera em alta a 2,02. O mercado vai testando aí
o Banco Central, porque a gente já sabe que o Banco Central fincou o pé acima de 2,05 praticamente. Então isso é uma informação que o mercado já sabe. Só que nos últimos 3 dias o Banco Central não atuou. E aí o mercado aproveitou para ir dando uma subidinha no dólar, para já ver se o cachorro grande vem e morde de novo. Vamos ver. Já está 2,02. O petróleo opera com leve alta, quase nada, está zerado. O petróleo teve a maior queda aí, mas caiu 3 dólares ontem. Entra oficialmente em mercado de baixa, que é aquele parâmetro que geralmente se usa, de 20% de queda frente ao último topo. Então ele entrou oficialmente em mercado de baixa. E aí eu já de imediato trago uma informação quentíssima para vocês, quentíssima, que não sei se vocês vão ver em outro lugar, mas é o seguinte: tem um grande investidor no mundo que se chama Barton Biggs. O Barton Biggs, ele gerencia um grande fundo, que é dele, óbvio, né? Mas ele estava falando com uma pessoa supostamente influente na Arábia Saudita, e essa pessoa diz o seguinte, vamos voltar aqui. Como é de domínio público, a Arábia Saudita é regida por uma monarquia, né, que é uma monarquia familiar. E essa monarquia, ela é de um ramo da religião muçulmana diferente dos que estão no poder no Irã e no Iraque. No Irã e no Iraque são os xiitas. Na Arábia Saudita são os sunitas. É mais ou menos isso. Então descamba pro negócio tribal mesmo. Tribal. Os caras não se bicam. Bom, a Arábia Saudita é de longe o maior produtor de petróleo, tem as maiores reservas de petróleo e de longe também tem o maior poder capital entre esses três. E vem havendo, isso também é público notório, uma campanha dos xiitas para desestabilizar o governo da Arábia Saudita, a monarquia da Arábia Saudita, que é sunita. Muito bem. Como é que a Arábia Saudita vai reagir? Já está reagindo, segundo esse cara, da seguinte forma. Vejam, o preço do petróleo está em queda? Está em queda. O que a OPEP deveria fazer pela lógica? Segurar a produção. Evidentemente, segurar a produção. O que a Arábia Saudita vem fazendo nos últimos meses? Acelerando a produção de petróleo. Então, segundo essa fonte, essa será a tática. Inundar o mercado de petróleo, mesmo com preços em queda, para forçar uma derrocada econômica dos governos, né, dos governos essencialmente, né, xiitas do Irã e do Iraque. Aproveitando já a deixa, né, do declínio da atividade mundial, crise na Europa, etc. Segundo esse cara, é o momento mais certo, mais ideal para a Arábia Saudita fazer esse tipo de manobra. E ele espera que os preços cheguem a um patamar de 60 dólares nos próximos 18 meses, com essa política. Pesando os fatos, né, os prós e os contras, as coisas que já estão aí, que é essa guerra tribal, isso já acontece, e a especulação de que a Arábia Saudita possa realmente estar fazendo isso. É claro que não é uma coisa oficial, é uma informação crível, é fácil de acreditar nela. O contraponto é que essa pessoa, esse informante, não faz parte da família real, ou seja, não teria tanta credibilidade. Mas é um negócio a se monitorar. Isso traz a público para nós o notório Barton Biggs. Está lá no hall de insights publicados na seção sala de imprensa. Quem se antenou já viu isso ontem de noite. Publiquei ontem de noite. Muito bem, essa é a informação mais interessante, né, de hoje. De resto, na Europa... Desculpem. De resto, na Europa até que temos algo interessante, sim,
porque é o seguinte, os mercados estão em alta, Minto, o DAX já vira para queda, subia e já vira para queda, menos 0,22. Mas pelo menos não é o cenário horrível que a gente viu ontem, né? Ontem nós vimos um cenário muito ruim, em que o Banco Central Europeu supostamente ia entrar direto recapitalizando os bancos. O Banco Central Europeu supostamente teria negado a estratégia da Espanha de recapitalizar o Bankia. Depois tudo foi negado, ao melhor estilo europeu, da desunião europeia. Uma zona, literalmente é a zona do euro, Ninguém se entende. Esse boato foi plantado pela Comissão Europeia, que obviamente não tem poder nenhum sobre o ECB, que é o branch econômico do negócio. É mais ou menos como a nossa ministra do Planejamento, Miriam Belchior, dizer o que o Banco Central vai fazer. Que o Banco Central vai entrar fazendo isso, vai entrar fazendo aquilo. Não tem pé nem cabeça, mas foi mais ou menos isso que aconteceu. E num breve lampejo de esperança frente a esse dado ontem, o mercado até que reagiu. O IBEX 35 da Espanha chegou a ficar por breves segundos no terreno positivo ontem. Depois todo mundo pensou melhor, viu que quem tinha falado não tinha autoridade, o Banco Central Europeu veio, desmentiu, e aí as coisas voltaram para o eixo comum, que é de queda. Surpreendentemente, hoje já a maré muda um pouco e o foco passou um pouco para a Irlanda, porque eles estão para votar lá a aceitação para o novo Tratado Fiscal Europeu. Isso é um problema da Europa, porque a Comunidade Europeia estipula novas regras, como foi agora, né? Recentemente, o novo Tratado Fiscal Europeu. Mas esse tipo de coisa tem que ser aprovado por cada parlamento. E são mais de 10. Então imagina a bagunça que é. Vá que não aceite. Já complicou. Mas na Irlanda, pelo menos, né, as pesquisas aí de boca de urna davam conta que o negócio ia ser... o tratado ia ser aceito pelos irlandeses com razoável folga. Então isso meio que acalmou os mercados e podemos, por isso, estar vendo a Europa em alta. Porque de resto não muda nada. O Bankia ainda está numa situação indecisa, embora já haja um consenso, e o Mário Draghi hoje de manhã cedo veio em entrevista e já disse que tem praticamente plena convicção de o Banco Central Europeu ele vai acabar entrando de sola resolvendo esse problema específico agora da Espanha, que é um problema bancário. A Espanha tem um problema bancário. É diferente da Grécia e de Portugal, que foi um problema fiscal. Grécia e Portugal gastaram demais. Não foi o que aconteceu na Espanha. A Espanha vive um problema bancário que é resultado de um boom imobiliário. É um problema bem diferente, bem específico, diferente da Grécia e de Portugal. E todo mundo fala que a Espanha é uma Grécia aumentada. Não é bem assim, é diferente, é bem diferente as coisas. Então, até assim, o Morgan Stanley até já calculou, para resolver essa bagunça aí na Espanha, 350 bi de euro resolve, liquida a conta e pronto, bola para frente. Claro, não resolve o problema do desemprego, mas pelo menos resolve o problema bancário, que é o que está assustando a Europa agora. Assusta o problema bancário e assusta a aparente inépcia, né? Falta de decisão. Fica ali um disque para cá, para lá, ninguém faz nada. E com isso, obviamente, onde é que fica o investidor? No campo do receio, né? Confiante mesmo parece que está só o Mário Draghi. Todo o resto fica com o pé atrás. Enfim, esse é o panorama geral. Temos hoje, nos Estados Unidos, hoje começa o que eles chamam de Super Bowl dos dados econômicos, que são 2 dias de intensa agenda. Já começou, já tivemos aí vários dados e a maioria veio, olha que interessante, veio abaixo do esperado, pior do que o esperado, abaixo das marcas, enfim. Vieram ruins, em tese, a pesquisa Challenger de layoffs é as intenções de demissões, veio aí com um aumento de 66% sobre
sobre maio do ano passado. Ou seja, deu aí um pico de intenção de demissões, né, de dispensas, layoffs. Quem apura isso é uma entidade privada chamada Challenger Consulting. Já foi divulgado hoje mais cedo, foi o primeiro dado. Depois veio a ADP, que é outro instituto privado, que divulga como vou dizer, é mais ou menos o nível de emprego de contratações no setor privado. Também veio abaixo do esperado. O Non-Farm Payrolls, que é não, esse é o ADP, Non-Farm Payrolls. Depois tem a pesquisa de desemprego, né? Auxílio-desemprego, quer dizer, as pessoas que são demitidas e vão procurar o auxílio-desemprego pela primeira vez. Também veio com uma marca um pouco pior do que o esperado. A única coisa boa veio da parte das vendas no varejo, na parte das grandes lojas, né? As lojas que têm redes, como Sears, como Macy's, enfim, Walmart, etc. Parece que lá o dado veio bem, que é Retail Chain Stores. As vendas na questão mesmas lojas parece que veio bem melhor do que esperado. E aí então os futuros americanos estavam operando em alta, mesmo com esse panorama mais ruim do que bom. Mais ruim do que bom. Se a gente vai computar, veio mais coisa ruim do que boa. Vamos ver como anda o Dow Jones. Como fechou ontem. Não fechou legal, né? Vejam, aqui está o nosso Dow Jones. O Dow Jones deles, né? É deles, mas que todo mundo gosta. É o pai de todos. Então, anteontem, como já vínhamos especulando, mostrou força ao romper esse patamar. Aqui está. Só que ontem já devolveu tudo. O trader agressivo, ele teria entrado aqui e teria sido estopado ontem. Seria isso. Teria sido estopado ontem. Não tem o que fazer. E aí fica aquela velha questão. Espero o fechamento, é uma questão que sempre vem, né? Espero o fechamento para operar, ou seja, na confirmação só no outro dia, ou já vou tomando um posicionamento? E a resposta é... depende. Veja bem, imagina que vá rompendo aqui e está lá pelas 3 da tarde. Você vai esperar o fechamento para já comprar com toda essa margem aqui de diferença, que é uma margem que você já perdeu. Se você é agressivo, deixa eu aumentar aqui. Imagina, é 3 da tarde e está rompendo aqui. Você vai esperar o fechamento, se você é agressivo? Não parece ter sentido nisso. Você já vai comprar. Beleza. Ontem, quando abre aqui e começa a derreter, é 2 da tarde e já vai entrando para dentro de novo. Você vai esperar o fechamento para tomar toda essa dura aqui? Ou você já vai encerrando, se você é agressivo? Você já vai encerrando, se você é agressivo. Essa é mais ou menos a lógica. Porque se você não é agressivo, você sabe que você tem uma zona complicada aqui, ó, lateralizada, e que o melhor a fazer é operar os limites exteriores dela. Assim, para cima e para baixo. Então, se você não é muito agressivo, você poderia esperar sim o fechamento aqui para comprar, e só que você sabe que tem uma maleabilidade maior. O stop seria na perda desse patamar inferior. Não aconteceu ainda. Não teria acontecido. Agora, essa é a perspectiva do cara que não é agressivo. Ele suporta, ele teria que ter a capacidade de suportar uma perda um pouco maior em busca de um ganho maior. E o ganho, quem sabe aqui, seria buscar pelo menos esse patamar aqui, ó. Num primeiro momento. Quer dizer, ou ganha tudo isso aqui, ou perde esse pouquinho aqui. Faz sentido. Faz sentido. É mais ou menos isso. Não existe uma resposta certa. Não existe. Existe
o que o mercado nos mostra é um eterno e contínuo jogo de xadrez. O mercado vai se posicionando, eu realoco as minhas peças conforme as minhas estratégias e necessidades. É isso, é isso. Quer dizer, não tem um posicionamento certo. Tem um posicionamento que pode se adequar a um ou a outro trader. Mas um certo que sirva para todos não tem. Muito bem, saindo do foco do Dow Jones, vamos para o nosso mercado. Um brinde. E ontem tínhamos uma situação que era a seguinte, que eu já vínhamos confraternizando aqui na abertura. Deixa eu tentar aumentar aqui. Que era essa aqui, ó. O índice futuro já estava negociando a partir da abertura um patamar que nos últimos dias, dentro dessa zona lateralizada, havia sido rejeitado o preço. Para cima, né? Ele tentou cair, veio o comprador e pum, jogou para cima. Aqui também tentou cair, veio o comprador e pum, jogou para cima. Todo mundo tá vendo isso? Todo mundo enxerga? Nos outros 2 dias confirmou, né, essa perspectiva um pouquinho melhorada e subiu. Pouquinho, mas subiu. É o que importa. Eu havia entrado vendido aqui. Aqui. Perto da mínima do dia. Isso era mais ou menos 3 da tarde. Eu tinha que sair e tinha que tomar a decisão. Achei que era o momento. Vendi. BOVA 11 eu vendi. BOVA 11. No outro dia... Bom, aí cheguei em casa de noite e vi que o mercado tinha dado a curva. Bastou 2 horas para me dar a curva. Tudo bem, faz parte, tranquilo. Tranquilo. No outro dia, na abertura, eu já vi que a abertura estava um pouquinho melhorada, zerei a posição, pronto. Prejuízo bem pequeno, tranquilo, absolutamente tranquilo. Ontem, frente a essa mesma situação, parecia que ia piorar, parecia hora melhorava, hora... Qual foi o meu consenso? Meu consenso não, mas estava literalmente na zona do agrião. Eu gostaria de ver um sinal um pouquinho pior. Não estava vendo. E aí, sabe onde eu fui buscar a inspiração? Adivinhem. Aqui, ó. No IBOV. E o IBOV, sim, me mostrou aqui um panorama um pouquinho pior do que o índice futuro. O IBOV. Qual foi a minha decisão? Porque mais cedo ou mais tarde eu tenho que tomar uma decisão. Decidi pela venda de BOVA 11. Entrei vendido em BOVA 11. Qual a diferença entre BOVA 11 e IBOV? Essencialmente, eles têm que se movimentar absolutamente de forma muito parecida, né? Porque o BOVA 11 é o ETF, né? É o fundo de investimento, é o Exchange Tradable Fund, que mimetiza o comportamento do IBOV. A diferença entre os dois é o seguinte: por que às vezes um não mostra exatamente o que o outro mostra? É porque o IBOV é meramente um indicador, é como se fosse um velocímetro, não é a melhor analogia, mas é como se fosse um termômetro, é um número que vai acontecendo. E o BOVA 11 é um produto negociável, que depende do comprador e do vendedor. Então, só esse fato já tem aí uma variável a mais. Assim como o índice futuro. Então, a perspectiva do índice futuro, que tem comprador e vendedor, não estava tão ruim quanto a do IBOV. Não estava tão ruim. E eu estava em dúvida vendo essa situação aqui, se entrava ou não vendido. Usei o IBOV como dado de discórdia, né? Dado de decisão. E a minha decisão, vendo a perspectiva do IBOV, foi pela venda. Se foi certo ou não, só saberia no dia seguinte.
E hoje, com os mercados em alta, já tinha a sensação de que vou ser estopado de novo. Mas, pelo jeito, ainda estou no jogo. Ainda estou no jogo, porque olha onde está o Ibov, ainda lá no mesmo patamar. Ele já opera aí com uma queda de 0,06. Miserinha ainda, né? O índice futuro cai 0,35. O índice futuro está aqui. E a minha BOVA11 deve estar mais ou menos ali. Quer dizer, eu ainda estou no páreo. Se o mercado melhorar e entrar para dentro dessa área aqui, vou mostrar. E entrar para dentro, vocês estão vendo ali, acima da marca horizontal, eu estopo de novo, sem problema nenhum, de novo, quantas vezes for preciso. Quantas vezes for preciso. P3 pergunta, já está definido quando será a palestra? Está rolando uma enquete no Gui Invest, vou botar o link aqui para vocês votarem. A palestra que o Gui Invest me possibilitou fazer no site. E só que eu preciso que vocês votem, tá ali o link, o assunto e o horário que fica melhor. E em determinado momento, né, serão apurados os dados e será chegado um veredicto. Vamos lá, gente. 51 aí. Boa ideia, hein? Boa ideia seguir esse call. 51 viewers. 51. Vamos mais. Eu quero mais. Eu quero mais. Eu quero o dobro. Eu quero o dobro disso até o final do mês. Ou antes. Vamos. Luiz, qual o prejuízo para os fortes da zona do euro se a Espanha sair do euro? Luiz, o prejuízo é incalculável. Não tem como calcular. Porque foge, inclusive, do escopo econômico. Vai aí, deixa eu botar a câmera melhor. Entra também a questão do prejuízo político, da ideia do euro como integração de uma região inteira, né? Que vem já, é uma ideia muito antiga mesmo, e que a duras penas foi implementada. Seria muito ruim ver alguém sair do euro, né? Quebrar essa noção aí de união. E até é por isso que aqueles que acreditam que a Grécia não vai sair do euro, por pior que seja o cenário, muito em voga disso que eles têm essa opinião, que é muito ruim mesmo para a Grécia sair do euro. É muito ruim politicamente. Então assim, ó, não tem como calcular o preço da saída da Espanha, de um país como a Espanha, do euro. Da Grécia já seria ruim, né? Mas a Grécia ela tem aí uma pequena parte, minúscula parte aí do PIB do euro e 0,5% do PIB global, então seria mais palatável. Ruim, mas mais palatável. A Espanha não tem nem como prever. Ela não vai sair do euro. Não se preocupe. Vamos ver onde anda o nosso dólar? Deixa eu botar aqui. Dólar, hoje vence, né? Temos que trocar, mas hoje ainda estamos no M. Em alta. Dólar em alta. Boa alta. Vejam ali, ó. 3 dias que o Banco Central não age, foi aqui, ó. Hoje ele já vai lá a 2,021. 2,02. Indo para 2,03. Vamos ver se o Banco Central vai entrar ou não. E no panorama nacional, temos que nunca na história desse país se viu um juro tão baixo, né? Não é mais ele quem fala, mas é uma pessoa que aí vem ecoando nas nossas memórias recentemente. O nosso ex-grande líder. Mas enfim, Copom ontem abaixo o juro para 8,5, queda de 0,5, já era bem esperado, mais do que precificado pelo mercado, todo mundo já sabia, todo mundo já imaginava, a votação foi unânime, com isso temos os juros mais baixos da história, a 8,5,
eu cresci ouvindo que o Brasil tinha o juro real mais alto do mundo, já não é mais verdade. Somos o terceiro lugar. Perdemos agora para a Rússia. Quem é o segundo lugar? Me fugiu agora. E estamos em terceiro lugar. A Rússia é o primeiro lugar. Mas assim, ó, o interessante é como é que se calcula o juro real. É o seguinte, o juro real é o juro nominal, que é 8,5, mas eu tenho que descontar a inflação, que é o custo, né, do dinheiro ao longo do tempo. A inflação ela vai aí mais ou menos comendo em torno dos 5, mais ou menos isso, né? Então eu pego 8,5, desconto 5, eu tenho um juro real de 3,5. 3,5, mais ou menos isso aí. É que a inflação também não é um dado assim que é estanque, é isso, porque eu tenho vários indicadores. Então, dependendo qual indicador eu estou usando, eu tenho uma medida de inflação distorcida. E aí eu posso usar a inflação do ano, a inflação ponderada por uma média, enfim, eu posso brincar aí. Mas enfim, vamos imaginar que a inflação esteja rondando pela casa dos 5, eu vou pegar 8,5 menos 5, chego a 3,5. Na Rússia, a inflação real, o juro real parece que está em 4,5, 4,6. 4,6. Muita gente já me pergunta desde ontem, né, o que pode aí despontar com juro baixo. Olha, à primeira vista, consumo, óbvio. Mas, em tese, tudo fica melhor com juro em queda. Porque a atratividade da bolsa com juro em queda fica melhor. Fica melhor. A atratividade do risco fica melhor, porque cada vez eu ganho menos na renda fixa. A atratividade, por exemplo, de um aluguel também fica melhor. Então pode ser bom para ir fundos imobiliários. Enfim, a princípio seria isso. É claro que aí depois, esmiuçando melhor, eu tenho que ver exatamente o que se encaixa melhor em cada perfil. Mas a princípio é bom, tem que ser bom. A lógica manda que seja bom, porque a renda fixa ela perde a atratividade. A poupança já está com as novas regras em vigor desde hoje. Quem vai depositar hoje na poupança já vai entrar nas novas regras. Não vai ganhar mais os 6 e pouco mais TR, vai ganhar 70% da Selic mais TR, já é menos. Aí, ó, estão comendo a poupança do povo. Então, é natural que o risco acabe ganhando atratividade ao longo, no decorrer desse período aí. Isso em tese. Na prática, vamos ver ainda, porque isso não é garantia de que a bolsa vá subir, só por causa disso. Não é garantia. O Vincent me corrigindo aqui. China é o segundo lugar. Beleza, Vincent. Obrigado. É isso mesmo, a China é o segundo lugar. Rússia, China e Brasil. Porque a bolsa não... a relação entre risco e não risco, apesar de ela ter um componente lógico, ela vai muito também do componente emocional, componente irracional do mercado. E se a gente estiver numa fase de irracionalidade, de fuga do risco, a gente pode muito bem ver a bolsa em queda aí durante mais algum tempo. Muito bem, pessoal. Vamos encerrando o nosso call panorama geral. Seria isso. Vamos só dar mais uma olhadinha lá no nosso mercado, ver se a gente tem algo diferente. Deixa eu tirar aqui. As corretoras estrangeiras ontem, pelo que eu pude apurar, não é aqui que eu quero ir, elas acabaram um dia com saldo levemente positivo, hein? Já é o segundo e terceiro dia aí, a despeito da queda. Então, para quem gosta desse tipo de dado, é um dado que pode ser interessante. Ficar de olho nisso. Muito bem, o mercado não saiu muito do lugar. Continua ali. Ele está ainda preso nessa área lateral aqui, ó. Veja como as coisas meio que demoram, né? Podem demorar para se resolver. E no diário, tá aqui, ó. Tá aqui bem desenhadinho para vocês, ó. Olha que coisa mais meiga que o mercado entrega pronto para vocês, ó.
o box de valuation dos últimos tempos para o índice futuro, né? Que é o Ibov, que é o mercado. O rompimento com certa convicção de um desses extremos aqui deve dar aí deve servir como driver primário para digamos assim, para um médio prazo, digamos. Médio prazo pode ser aí semanas ou evidentemente alguns meses, ou quem sabe só dias, mas enfim, é o sinal que eu vou esperar se eu não sou muito agressivo. Eu vou esperar um melhor posicionamento do mercado. Muito bem, vamos acabando então e já vamos... eu interrompo aqui, fico um minuto fora e vamos para o call de ativos. Eu já tenho aqui algumas dicas e vou computá-las e daí a gente volta para o call de ativos. Muito obrigado!